No livro de matemática, vamos fazer as atividades que estão na página 202 até 203. Hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre segmento de reta e reta. Caio desenhou 3 caminhos possíveis para ir de um ponto A até um ponto B. Um caminho ele fez de vermelho, o outro caminho ele fez de verde e o outro ele fez de azul. Observando os 3 caminhos que ele fez, qual é a cor do caminho mais curto? Vocês vão escrever aqui. O menor caminho entre 2 pontos, pessoal, é representado por uma linha e pode ser traçado com o auxílio de uma régua, conforme a representação a seguir, tá? A figura desenhada é um segmento de reta. Então, a menor distância entre 2 pontos é uma linha reta, né? No caso aqui, como está ligando de um ponto ao outro, eu chamo de segmento de reta. Os 2 pontos A e B são as extremidades do segmento. Simbolicamente, podemos indicar o segmento de reta com extremidades A e B dessa forma. Olha só. Quando aparece AB e esse traço aqui em cima, isso quer dizer que eu estou falando de um segmento de reta que liga o ponto A ao ponto B. Eu posso colocar o contrário, né? De B para A também. Nesse outro segmento de reta, as extremidades são C e D. Então, eu posso indicar dessa forma, ó, coloca a letra que representa as extremidades e esse traço aqui em cima. Então, aqui fica C, D e o traço aqui em cima. Isso indica que eu estou simbolizando um segmento de reta que liga o ponto C até o ponto D. Agora, imaginem que prolonguemos esse segmento de reta, ou seja, é uma reta segmentada que foi dividida, partida, apenas um pedaço de uma reta, né? Esse pedaço de reta aqui que vai do C, começa no C e termina aqui no D. Imagine que eu prolongue essa reta, né? Que eu não quebre essa reta, que eu não parta, né? Que eu não divida só esse pedaço aqui. Que eu deixe infinitamente, indefinidamente, fluir aqui depois do C e depois do D. Dessa maneira, nós temos a ideia de reta, tá? Então, vejam só, continua aqui, ó, antes do C e continua depois do D. A figura desenhada é a representação de uma reta que passa pelos pontos C e D. Agora, represente uma reta que passe pelos pontos E e F. Vamos lá, qual é a diferença? O segmento de reta, ele existe só entre os 2 pontos, tá bom? Já a reta, ela pode passar entre os 2 pontos, mas ela não existe só nessa partezinha aqui entre os 2 pontos, tá bom? Ela existe antes e depois dos pontos também. Então, olha só a diferença, ó. Esse aqui é um segmento de reta que ele só existe na distância entre esses 2 pontos. Já a reta, ela não existe só nessa distância entre os 2 pontos, tá? Ela existe também antes e depois dos pontos. Viram só a diferença? Agora vocês vão representar uma reta que passe pelos pontos E e F, tá? Vocês podem usar uma régua ou qualquer outra coisa que sirva para vocês fazerem aqui, ó, uma reta, tá bom? Lembrando que é uma reta, não é um segmento. Então, você não vai fazer só uma linha do ponto E até o F. Você tem que continuar aqui antes do E também depois do F. Continua um pouquinho, que é para dar a sensação de que aquela linha ela vai continuar indefinidamente. É possível representar quantas retas diferentes passadas pelo ponto E e F? Vamos lá. Aqui tem dizendo para você conversar com o professor. Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês. Se eu considerasse só um ponto, o ponto F, por exemplo, eu poderia passar infinitas retas aqui. Como? Olha só. Eu poderia fazer assim, poderia fazer assim, poderia fazer assim. Várias retas diferentes passando pelo ponto F, certo? Agora,
Quando eu quero ligar um ponto ao outro, ou seja, do ponto E até o F, vejam só, se eu fizer um pouco diferente, um pouquinho mais torto, já não pego o ponto F. Tá vendo que eu não consegui pegar? Então, só tem uma forma possível, né, de traçar essa reta pegando os dois pontos, tá bom? Por quê? Porque eu poderia também fazer reta de todo jeito aqui pegando o ponto E, mas não necessariamente essa reta pegaria também o ponto F, certo? Então, vocês vão responder aqui quantas vezes é possível representar uma reta que passe pelos dois pontos ao mesmo tempo. Agora vamos observar essas figuras que existem aqui na primeira questão da nossa atividade. Vejam que as retas aqui não continuam, as linhas não continuam antes ou depois de cada um dos pontos. Então, aqui, na verdade, não são retas, são segmentos de reta, tá? Então, vejo aqui, ó, que essa parte aqui, essa linha, ela só existe entre o ponto A e o ponto B. Então, é um segmento de reta que liga o ponto A até o ponto B. Todas essas imagens são formadas por segmentos de retas. Essa primeira imagem aqui, por exemplo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 segmentos de reta, tá? E é isso que vocês vão fazer na primeira questão. Vocês vão contar quantos segmentos de reta formam o contorno de cada figura. Então, aqui, por exemplo, que nós contamos que tem 5 segmentos de reta, vocês vão colocar aqui, ó, a resposta, que é o número 5, tá bom? E aí, vocês vão contar o restante dos itens que existem aqui. Depois, aqui embaixo, está orientando para que vocês façam outras coisas. Olha só. Pinte de amarelo, né? Então, você vai pintar de amarelo o interior das figuras formadas por 3 segmentos de reta. Então, aquelas figuras que têm apenas 3 segmentos de reta, você vai pintar de amarelo. Depois, você vai pintar de vermelho o interior das figuras com 4 segmentos de reta, tá? E de azul, as figuras que têm 5 segmentos de reta. Tia Mayara, e uma figura que tiver mais de 5, eu pinto de que cor? Não pinta, tá? Deixa em branco, não faz nada com ela, tá certo? Questão 2. Com o auxílio de uma régua, quem não tiver régua pode usar qualquer superfície reta que dê para vocês traçarem uma linha, né, como apoio. E aí vocês vão usar esse apoio para traçar 3 segmentos de reta no espaço abaixo. E aí vocês vão indicar eles assim, tá? Então, vejam aqui, ó. Aqui nós temos o segmento de reta que liga o ponto M até o N, o segmento de reta que liga o ponto P até o Q e o segmento de reta que liga o ponto R até o S. Então, eu vou fazer aqui o primeiro, né? Esse aqui, ó, segmento de reta do ponto M até o N. Como é que eu vou fazer isso? Olha só. Vou desenhar aqui o ponto M e vou desenhar aqui o ponto N, tá certo? Vocês vão fazer assim também. Tia Mayara, eu posso botar um em cima e outro embaixo? Posso botar um mais embaixo e outro lá no começo do quadro? Pode, tá? Vocês vão desenhar aí o segmento de reta na posição que vocês quiserem. Não vai ficar retinho, bonitinho, né? Porque eu não tenho régua aqui no computador. Mas tá aqui, ó. Desenhei um segmento de reta que liga o ponto M até o N, tá certo? Então, esse primeiro aqui, eu fiz assim. Vocês podem fazer de outras posições também, tá? Se quiser botar o M bem aqui e o N aqui, não tem problema. Mas o importante é que vocês usem as letras que indicam o ponto corretamente e façam um segmento, tá bom? Não pode continuar a linha aqui, ó, e nem aqui, porque isso seria uma reta, tá bom? Ele quer o quê? Ele quer segmento. Então, começa no ponto e termina no outro. Item A. Escolha um dos segmentos de reta que você traçou na atividade anterior, prolongue-os em ambos os sentidos para representar uma reta. Olha só, aí o item A, depois que você desenhar os 3 aqui, ó, né, do M para o N, do P para o Q, do R para o S, aí o item A vai querer que você escolha apenas um
que é um segmento de reta, para representar uma reta. Aí o que é que você vai fazer? Você vai continuar esse segmento de reta aqui, ó, certo? E aí vai representar uma reta nele. É apenas em um, tá bom? Os outros dois continuam como segmento de reta. Item B. Agora trace uma representação de reta passando apenas por um dos pontos. Quantas retas diferentes passam por esse ponto? Olha só. O que é que ele quer que você faça nesse item B? Você vai desenhar uma reta passando por apenas um dos pontos. Então, veja só, aqui eu tenho dois pontos, né? Ponto M e o ponto N. Eu vou desenhar outra reta aqui. Vou pegar aqui a cor verde para desenhar outra reta, passando apenas em um desses pontos. Olha só, vou fazer assim. Olha só, fiz outra reta. Por que aqui não é segmento de reta? Porque aqui eu não tenho delimitação de onde começou e onde terminou. Então, aqui é uma reta, tá certo? Ela passou apenas em um dos pontos. Ela não passou no ponto M também. Ela passou apenas no N. E aí, a segunda coisa que ele quer, quantas retas diferentes passam por esse ponto? Olha só, no ponto N eu tenho a reta vermelha e a reta verde, tá certo? Então, aqui eu tenho duas retas diferentes. Então, aqui você vai, no caso, dizer que tem duas retas diferentes passando pelo mesmo ponto N, tá? Tem que indicar qual foi o ponto, tá certo? Terminamos aqui a atividade de matemática. Parabéns e até a próxima!